Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. A única coisa que eu vou pedir para você é para você se inscrever no canal e clicar no joinha para que você possa receber notificações quando a gente entra ao vivo no YouTube ou em qualquer plataforma. Hoje a gente está falando com o Cadu Lambach. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Davi? É Cadu Lambach ou Lambach? Lambach. Minha cabeça ficou agora meio distorceu aí. Tá bom. Tudo bem, Cadu? Tudo Obrigado, bem. tá? Tudo bem, uma honra estar podendo fazer parte desse programa. Cara, que é legal. Isso aí. Sabia que eu já tinha feito uma lista há muito tempo, em janeiro. Tem uma lista de 200 nomes para pessoas que eu quero conversar. Então, você já estava na lista. Eu lembro que você fez alguma mudança, você fez uma entrevista na Gazeta do Povo, eu acho. Não lembro se era na Gazeta. E, efetivamente, eu aproveitei para colocar uma observação. Eu falei, cara, eu quero falar com o Cadu. E aí, chegamos até aqui. Que bom, poxa. O importante é estar na lista. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes. Você tem uma história que mexe com o rock nacional e você é músico. E efetivamente, eu e o Bruno, que estamos gravando, também somos músicos. Em algum momento a gente é mais sensível a determinadas coisas, como você também é. A música leva alguma sensibilidade. Sim. Agora a pergunta é, você sempre pensou em ser músico desde quando era pequenininho? Sempre, sempre. Olha, assim, eu estava pensando, eu acabei de escrever uma biografia, que eu vou lançar dia 11 de outubro, e eu estava pensando, hoje, eu falei, puxa, eu vou dar essa entrevista lá para o Davi, no programa dele, e me veio uma lembrança que não está no livro, e é que é muito interessante. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava no jardim nessa época, né? E o Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Nóbrega, tinha um programa, já tinha aquele programa, A Praça é Nossa. Sim. E ele veio fazer um programa aqui em Curitiba, e ele chegou lá, e não sei como, uma pessoa foi até o jardim que eu frequentava e pediu para a diretora do jardim escolher 3 crianças que fossem desinibidas para fazer parte do programa. E eu fui escolhido. E fiz parte, então com 5 anos, eu participei de um programa do Manuel da Nóbrega, aqui em Curitiba. Acabei ganhando um concurso lá, alguma coisa assim. Então, desde os 5 anos, eu frequento, de certa forma, um palco, né? E a minha mãe já lecionava piano. Nessa idade, eu me lembro que minha mãe lecionava muitas horas de piano. E era muito Mozart, muito Bach, muito Liszt. Os russos também, minha mãe, a mão direita da minha mãe, eu chamo ela até hoje de dedos leves, porque ela tem uma mão direita, pianistaça assim, né, minha mãe. E eu nessa idade ficava sentado assim, vendo os alunos passando, e aqui a minha mente encharcada de notas. Assim. Não, imagino, né, porque isso influencia, né? E eu, justamente, já era sensível à música, então eu me lembro de criança assim, né, aquela coisa e tal. Até o dia que ela chegou para mim e falou, meu filho, você quer tocar piano? Eu falei, não, eu quero tocar violão. Porque eu não aguentava mais o negócio da tecla, entendeu? Porque aquilo estava muito dentro de mim. Mas é uma coisa engraçada que o teclado ou o piano, ele não dói o dedo quando você é pequeno. Né? Eu sei que tu tem calo. Né? Não dói mais o dedo, mas efetivamente para quando é criança, dói o dedo também. Tu estava enjoado daquela situação. Não aguentava mais, assim, não a estética, mas aquele universo pianístico, né? E toda vez que eu faço um arranjo, eu sempre falo assim, não, porque aquele acorde, daí o cara pergunta, mas você é teclado, você é pianista? Eu falei, não, eu sou guitarrista, mas eu sempre penso em acordes no piano, entendeu? Os acordes no piano parecem que são mais abertos, você mais consegue ver. O piano você consegue ver o A, é o orquestral. O bom do piano é que você pensa numa orquestra. Mas voltando à sua pergunta, então é uma coisa que quando eu vi eu já estava dentro, não tinha como não ser músico, entendeu? Era uma coisa que entrou nos poros mesmo e não deu para sair. Teu pai também era músico? Porque a tua mãe era, né? Meu pai, ele era talentoso, ele tinha uma veia musical, ele tocava harmônica, mas promovia muitas festas na minha casa. Entendi. Tanto em Curitiba como em Brasília. Meu pai era chefe do escritório do Paraná, mas ele tinha essa coisa de aglutinar as pessoas. Ele adorava fazer festa. Ele era proibido para esse período agora de aglomeração. Nossa, né? Nem pensar. E eu me lembro que eram muitas festas e o repertório, e eu já tinha um repertório, eu tinha 12 anos, 11 anos, eu já tocava Tom Jobim, já tinha uma destreza, Ele me acordava às vezes de madrugada para tocar para os amigos dele, todo mundo no meio da festa, eu pintava lá, tocava uma Tito Madi, tocava uns repertórios assim antigos.
Então, e meu pai tinha essa veia musical e a minha mãe, professora de piano. Então, quando eu vi, eu já estava na música, não tinha na como. verdade, parece que a tua mãe influenciou ele, né? Levou. Os dois muito musicais, muito musicais. Então, a gente, antes de começar, você tinha falado que morou, igual a mim, Rio, Curitiba e Brasília. Isso. O que seu pai e sua mãe faziam para que você possa ter mudado de Curitiba? Aí você foi para o Rio ou você foi para Brasília? A gente morou aqui, eu morei aqui até os 13 anos de idade. Sim. Daí, meu pai foi designado para ser chefe do escritório do Paraná em Brasília, em 89. Funcionário público. Isso. Legal. Funcionário público. E fomos, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, 4 pessoas, morar em Brasília, numa Brasília que tinha na época 500 mil habitantes, 600 mil habitantes. Era uma cidade que ainda não tinha aquela identidade que, por incrível que pareça, a minha geração acabou fazendo, né? E quando eu digo a minha geração, eu não digo só apenas a Legião Urbana. Tem a Cássia Eller também. Sim, tem os atores também. Tem os instrumentistas. Nath Roots, depois tem uma história com Nath Roots muito boa para te contar. Raimundos, enfim. Mas assim, tem os instrumentistas maravilhosos. Mas enfim, chegamos lá em 89 e a gente, uma família de curitibanos, chegando em Brasília, querendo conhecer as pessoas. E Brasília era uma cidade que funcionava até então, plano piloto, muito em função das superquadras, né? E eu me lembro que a segunda semana eu cheguei lá, tipo, branquinho, de Curitiba, ninguém, né? Daqui a pouco o pessoal, Paraná, daí já veio o Paraná e já ficou Paraná. A superquadra é aqueles são os apartamentos maiores, né? São. Hoje quem mora nos apartamentos superquadra até hoje mas são... não tem elevador. São designados aos senadores, deputados, Legal. Pessoal do Banco do Brasil. O Dinho Ouro Preto, o pai dele, morava na 213 Sul, que é uma quadra para os diplomatas, não sei se até hoje deve ser. Então é uma cidade toda setorizada. Setorizada até culturalmente, né? Sim, sim. Então, e a gente habitou aquela cidade que tinha sido uma grande viagem do JK, e foi mesmo, o cara dormiu, acordou com aquela ideia e acabou fincando no meio do país uma cidade, isso eu acho incrível. Ele cortou. Eu vi parte do Congresso Nacional tem uns museus, ele tem Lúcio Costa. Ele fincou ali aquela ideia e as pessoas compraram essa ideia. Isso que é mais maluco, né? As pessoas compraram, o país comprou. Eu imagino que ele teria... Se às vezes, vamos dar exemplo, eu não sou daqui, eu tenho poucos amigos, né? O Bruno é um amigo meu, mas ele é casado, então o fim de semana dele ele tem coisas para fazer. E eu, efetivamente, tenho outras coisas para fazer, mas às vezes eu fico sem amigos também. Mas eu tenho opção de Netflix, tenho opção. Imagino em 89, sem nada para fazer. Naquela época... Não é 89, 79. 79, perdão, eu falei 89. Eu entrei no embalo. Não, é 79. Eu fui para Brasília em 79, no governo do Ney Braga. E não tinha nada. Não tinha nada. E como é que era o fim de semana? Olha, é o seguinte, em Brasília, nessa época, Davi, ou você era amigo dos caretas, ou você era amigo dos malucos. Lógico que nas superquadras tinha aquela questão do esporte, quem era esportista jogava vôlei, eu me lembro do Negrete, até o próprio Negrete da Legião Urbana jogava vôlei pra caramba, entendeu? Mas assim, você uma vez sendo esportista, você já conhecia muita gente. Daí você optava entre ser a turma careta e a turma dos malucos, né? Você optou por qual turma? Pela turma dos malucos. Por quê? A turma dos malucos, ela é desafiadora, entendeu? Ela te desafia. O cara te questiona, né? E eu caí na turma dos malucos. Foi uma opção? Foi. Foi, claro. Foi uma opção pensada, né? Então, ainda graças a Deus que eu caí na turma dos malucos. É engraçado, né? E você não parece ser era malucão na adolescência? Não. Não. Era do meio termo, né? Porque, veja bem, para você entrar para a turma, você tinha que passar alguns, né? Tinha toda aquela passagem, né? Ritos de passagem, né? Eu não era malucão, não. Tinha uns caras que eram mais malucões. Sendo que, nesse período, antes de fazer parte da turma, daí é uma outra turma, que é a turma que era a Legião Urbana, Plebe Rude e Capitão Inicial. Até então não existia a Legião Urbana, mas era a turma ali do aborto elétrico. Essa galera era maluca, mano. Essa galera era maluca. Por quê? A gente tinha acesso
a cultura que vinha da Europa, porque todas essas pessoas que faziam parte da turma eram filhos de adidos culturais, era filho de embaixador. Então, eles traziam as informações e a cultura que vinha da Europa, principalmente o movimento punk, ou pós-punk, né? Muitos discos, muitos livros, e o Renato Russo sempre era essa ponte. E outras coisinhas mais. Entendi. E o teu pai tinha algum tipo de poder lá? Não. Era um normal, então, né? Não, meu pai era chefe do escritório do Paraná, representando o Estado, né? Mas eu, quando conheci essas pessoas, né, esses filhos de militares e de adidos culturais, e o Renato, o pai dele era do Banco do Brasil, alto funcionário do Banco do Brasil, porque ele tinha ido, inclusive, tinha sido chamado para trabalhar em Nova York, o pai do Renato. Olha que legal. Para representar, fazer um curso lá, agora eu já não me lembro, eu teria que perguntar para Carmen Manfredini, minha amiga. Mas assim... Então era uma pessoa importante dentro do Banco do Brasil, né? Legal. E meu pai, na verdade, não tinha nada a ver com esses pais, né? Mas eu acabei caindo nessa turma, cara. Entendi. Eu acabei conhecendo um cara chamado Renato Russo, né? E como é que tu conheceu ele? Eu já tinha visto o Aborto Elétrico tocar no Marista e aquilo tinha me impactado bastante. Eu já tocava guitarra, tinha uma banda de rock. Mas quando eu vi o Aborto Elétrico, eu vi assim que tecnicamente o baixista e o batera, eles ainda estavam, que era o Fê e o Flávio, né, do Capital Inicial, tecnicamente ele estava assim muito primitivo, né? Mas o Renato me chamou a atenção. Tinha mais energia, né? Mas eles eram Sex Pistols, assim, sabe? Imagino. E não só eles me chamaram a atenção, como eu estava assistindo o Aborto Elétrico aqui, e aqui estavam os punks, a turma, que era formada por uns 20, 30 malucos. E aquela turma, aquele ambiente me seduziu bastante, porque eu falei, nossa, que galera maluca, mano. Os caras tudo vestido, sabe? Não era punk do proletariado, porque o punk de Brasília era um punk mais conceitual, era intelectual. Eu imagino. Punk proletariado era São Paulo, era a ira. Mas vocês nem conheciam, né? Parece que vocês nem conheciam o que acontecia fora, porque não tinha esse contato, né, com os Estados. Não, isso eu já fazendo uma análise agora. Sim, né? sim, claro. Depois de anos, eu depois de tanto estudar e vivenciar, eu me lembrei que Brasília realmente foi um punk mais doce. New Wave, mais intelectual, né? É. Não digo New Wave era mais pro Rio, mas Brasília era esse punk intelectual, São Paulo era proletariado, né? Legal. Era os Inocentes, o Ira, Ratos do Porão, essa era uma galera mais que vivia mesmo o punk da diferença de classes. Brasília era essa coisa, Renato Russidinho, Ouro Preto, né? E você conheceu ele como? Assim, daí eu já conheci ele de vista, a gente já tinha uma relação, nossos pais eram curitibanos, a minha mãe era amiga da mãe do Dinho Ouro Preto, minha mãe já tinha falado que tinha chegado uma família recém-chegado da Inglaterra, que era o Dinho, o Ico, o irmão do Dinho, e a Ana, a Ninha, que era muito amiga da minha irmã. Então a gente já estava meio que se conhecendo. Até o dia que eu fiz um show no Lago Norte, que tinha um festival lá que a mãe do Felipe Seabra que promovia, eu desci do palco, o Renato chegou para mim e falou, cara, eu quero montar uma banda com você. Eu desci do palco e falou, quero montar uma banda com você. Eu falei, tá, na mesma hora. Tem uma coisa também que as pessoas falam, eu nunca vi um show da Legião, que o Renato Russo era muito radiante. Ele era radiante e era como se fosse um imã também? Sim. Ou ele era aquele, tipo, ninguém queria estar com ele? Ninguém queria estar com ele quando ele bebia, cara, era difícil. Porque, bom exemplo, alguém falou assim que o Renato Russo, na época que antes de começar a Legião, ele tocava, isso é porque eu morava em Brasília, na época do Gilberto Salomão, tem uma estátua dele lá. Sim. Que nem queria, não cagava, e andava para ele, achava ele chato, né? E de chato para um cara radiante... Tem diferença. O Renato, eu divido ele em duas pessoas. O Renato era esse cara que ia pra festa, vamos pra festa, e vamos todo mundo pra festa e tal, essa coisa felicidade, vamos dançar uma noite inteira, fazia festa, ia pra outra festa e tal. E tinha um visionário. O visionário mesmo, é um cara que já tinha uma visão do que era marketing, por exemplo. O Renato sempre achei um cara muito marqueteiro. E ele percebeu que o que ele tinha dentro dele, que era essa erudição,
ele teve um momento que ele falou, isso quer dizer que eu com 4, 5 acordes eu posso montar uma estrutura musical e eu posso trazer esses conceitos comigo, essas ideias, né? Então era o visionário. É esse cara que depois de 25 anos da morte dele, crianças de 10 anos cantam Faroeste Caboclo do começo ao fim, com uma visão crítica dos atores, né, sabendo quem era o João do Santo Cristo, sabendo, vamos dizer assim, reconhecendo essas figuras. Então, com uma visão crítica da sociedade que fui adquirir eu, com 21 anos. Essas crianças. Então, a minha tese é que acho que o maior legado da Legião Urbana são os legionários. É verdade. Entendeu? Mas enfim, chegamos lá, desceu do palco, pá. E eu acho também que ele era muito radiante também. Sim, ele tinha essa coisa, ele era uma pessoa intensa, vamos dizer assim, né? E aí? Sim. Daí vamos montar a banda. Isso no sábado. Segunda-feira ele me liga. É engraçado que você está falando de um cara que pra muita gente, ele montou um monte de conceito que você está falando quando ele era uma plantinha ainda, uma semente. Sim. Eu imagino que ele ia ser totalmente acelerado, com muitas energias e muitas ideias também, né? Sim. E implantar. Efetivamente, cabeça de empreendedor, né? Então, quer fazer. É muito engraçado isso, né? E é fora do mundo dos pais dele, né? Ele tinha uma velocidade, realmente. Isso que você me falou é verdade. Porque quando ele me ligou na segunda-feira, já para combinar o ensaio, ele já tinha um cronograma de ensaio. Entendeu? Que legal, cara. E ele, no primeiro ensaio que nós fizemos na 111 Sul, onde eu morava na minha casa, os primeiros ensaios foram na minha casa. Quando a gente desceu e o Bonfá foi embora e a gente ficou embaixo do bloco, que a gente ficava muito embaixo do bloco sem ter o que fazer, né? Ele falou assim, cara, acabei de ler um artigo de um guitarrista britânico chamado Mike Oldfield. Mike Oldfield foi o cara que fez a trilha sonora para aquele filme O Exorcista. Chamam um disco chamado Tubular Bells. O filme teve um sucesso mundial e o Mike Oldfield tinha 18 anos na época. E ele falando para mim, o Mike Oldfield, ele não deixa passar uma ideia, ele anda com um gravadorzinho debaixo do braço. E a partir de hoje, eu não vou deixar uma ideia passar. Todos os ensaios serão gravados. Então a gente ensaiava, ele ia para casa, ouvia o ensaio e já voltava com 2 músicas prontas. Esse era o processo essa era a velocidade do Renato. Engraçado, porque a banda mais bonita da cidade também esteve aqui, a Iuiara, e ela falou que eles gravavam tudo. Na verdade, ela nunca pensou em gravar. O Vini, que toca teclado, que começava a gravar tudo. Então eles têm a primeira gravação de tudo. Tem vários HDs. Então assim, a geração era diferente, né? Então, quando você grava uma música, ou tem como gravar, né? Telefone celular, sim, máquina, o celular hoje faz essa função. 2010, então a gente filmava com aquelas câmeras pequenininhas, TechPic, eu acho, e agora mudou para celular. Mudou para celular, mas o resultado... A ideia era a mesma. O resultado é o mesmo, inclusive. Capturar o que estavam fazendo naquele momento. O resultado é o mesmo, né? Assim como os poetas também têm essa coisa com guardanapos, né? O cara tá no meio do bar, tem uma ideia, meu Deus do céu, pega uma caneta já... O guardanapo salva a ideia, né? Então o Renato tinha esse preceito que foi... E daí quando as pessoas me perguntam hoje, mas Paraná, tem material inédito do Renato? Eu falei, inédito não sei, mas que tem registrado, tem. Porque ele te registrou desde o primeiro ensaio da Legião Urbana. Desde quando eu era da banda, que eu fiquei 1 ano com a banda. A gente registrou... Nossa, 1 ano. Você entrou exatamente quando eu nasci? Em 82. Loucura, né? Fiquei o ano de 82 inteiro. E aí, quantos shows vocês fizeram? E aí, como é que era? Era você, o Renato? E o Bonfá. Era um trio. Daí a gente fez... eu fiz com a banda 4 shows apenas. Teve um de Pato de Minas, famoso, né? Foi o primeiro show, Mas eu fiz com a Legião Urbana 4 shows e fizemos inúmeros ensaios. Inúmeros. Imagino. E gravamos todos, né? Mas o de Patos de Minas realmente ficou emblemático, né? Porque foi por filme e tal. E é o primeiro show que a gente faz e que a gente desce do palco algemado, né? Todo mundo? Você também? Eu também. Todo mundo. E eu me lembro que a minha sensação não era que eu tinha feito... É que você tem cara de cidadão de bem, sabe? Do quê? Do que? Você é cidadão de bem, né? De menino direitinho, né? Direitinho, paga as contas em dia. Mas eu me lembro que quando eu desci do palco eu estava muito puto.
Imagina. Porque a gente não tinha por que a gente estar sendo preso. Mas é que o ambiente que a gente estava era um ambiente também da polícia militar, tinha cedido para... A gente não sabia que... O que aconteceu exatamente? A gente fez o show, né? Não, primeiro quando a gente chegou na cidade... Na verdade, sempre toda história tem três histórias, tem três versões, né? Tem a história da polícia, a história da banda e a verdade. E a verdade, Tem que ouvir a história da polícia. Mas essa história a gente talvez nunca ouça. Sendo que tem gente que fala que esse show foi gravado pelo Doicode. E tem gente... Pô, mas é uma viagem, né, cara? Imagina, tá primeiro show da Legião Urbana, né? Mas é que existiam núcleos do Doicode no Brasil, eram 4, mas eu andei lendo sobre isso, achei interessante. Núcleos. Mas enfim, a gente chegou em Patos de Minas e eu me lembro que quando colocaram a gente numa baia dentro do festival do milho, né, de Patos de Minas e tal. A gente ficou numa baia, assim. E eu me lembro que o pessoal da Plebe Rude, o Gucci, o André Miller, o Felipe Seabra e o vocalista, esqueci o nome dele. Os 4 levantaram e falaram, vamos dar uma volta na cidade. Essa moçada, os punks de Brasília, já estavam acostumados a assustar os habitantes de Brasília. Então Brasília também já estava meio acostumado com a galera. Porque os caras eram grandão, brancões, usando calça selvagem, cabelo punk, entendeu? Os caras grandões, André Miller, inclusive nasceu até em Curitiba. E eles saíram pela cidade e eu me lembro, cara... O André Miller é... Da Plebe Rude. Da Plebe Rude. Eu acho que ele é funcionário público hoje. Hoje do Banco do Ele Brasil. grandão. E os 4 saindo na cidade e os habitantes de Patos de Minas simplesmente desesperados, porque eles nunca tinham visto aquilo, entendeu? Internet, era uma cidade do interior de Minas. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Isso antes de começar o show. Rapidinho, e por que Patos de Minas e não um show no Guará, porque Ceilândia? Tinha pintado, assim, Pintou. um convite, no festival, né, era para o Aborto Elétrico ir, acabou que o Renato já não tinha brigado com o Aborto, tinha montado a Legião, a gente, né? E aí tava lá vocês assustando o pessoal lá de Patos de Minas. Mas eu não tava com essa galera que tava assustando, eu tava lá na baia. Pelas fotos parece que você era super de boa. Né? Eu nunca fui punk, eu sempre fui roqueiro, entendeu? Eu sempre tinha essa coisa de ser ou músico, né? Mas punk mesmo, de botar o cabelo, eu nunca comprei essa ideia, também sem problema nenhum. E aí eles também não davam a menor bola para isso, tá tudo certo. Importante que eu tocava a minha função ali na banda. Daí, cara, quando a gente fez o show, primeiro foi a Legião, tocamos Em Cima dos Telhados, música urbana 2. Eu já percebi uma movimentação esquisita da polícia militar ali, assim, na frente do palco. Quando veio a Plebe Rude cantando será verdade, será que não, nada do que eu possa... Cara, daí que a coisa pegou. E foi quando acabou o show, a gente foi tirar, eu estava arrumando a guitarra, tinha um corredor polonês assim de policiais militares, e eu comentei com o Renato, pô, que legal, né, o pessoal aqui fazendo a segurança. Ele, não, Paraná, nós vamos ser presos, cara. Pá! Daí descemos, né, fomos presos, mas... Cara, quantas horas? Ficamos 40 minutos, bicho, assim. Porque vocês estavam tudo com... Não, e tudo de Brasília. Novinho. E os caras assim, tipo, filho de quem, sabe? Aquela coisa. Esses caras são de Brasília, libera já, bota no ônibus. Tinham medo, né? Oi? Tinham medo de Brasília. Lógico, alguém poderia ser filho de... E tinha muita gente ali que era filho, né? De embaixador, assim. Não vão mexer com isso, né, cara? Então essa história foi assim, foi essa a história relacionada a esse show. Lógico, tem muitas coisas que inclusive estão no livro. Eu também não quero antecipar também. Não, mas é que tem tanta coisa no livro, Davi. Mas é tanta coisa, assim, coisas minuciosas, entendeu? Não, imagino. A gente, nossa, tem muita história. E aí, daí vocês fizeram mais 3 shows. Tem mais algum show marcante que vocês tiveram? Além de ser o primeiro show ser preso, vai ser... Esse primeiro show, marcante. Eu fiz mais 3 outros shows. Nós abrimos o show da Blitz, que foi um show importante. Não era Blitz do Rio. Era Blitz do Rio. Era Blitz do Rio? Era Blitz do Rio. Porque tinha uma Blitz também em Brasília. Tinha, Blitz 64. Legal. E foi onde? Oi? E foi aonde esse show? Esse show foi na Associação Atlética, não sei se foi na ABB,
Eu não me lembro Nossa, então deveria estar explodindo, né? Que Você Não Soube Me Amar. Isso, foi isso. Os caras estavam explodindo. Nossa, que legal, cara. Quando falou Blitz, eu pensei que fosse porque tem uma Blitz também. É de Brasília. De Brasília, que aí é a patotinha, né, de vocês, né? Não, a gente abriu o show da Blitz mesmo. Que legal, cara. Me lembro da Fernanda, a gente, eu Bonfá, sentado assim no camarim, aparece a Fernanda Abreu, a gente, nossa. Fernanda é linda. Eu e o Bonfá, nossa, e ela, daí a gente, daí ficou só isso que rolou. Mas eu me lembro que era uma coisa carioca, né? E a gente no meio do Cerrado, com aquela estética do Cerrado. É engraçado essa coisa do carioca. Carioca, eu me mudei pra cá, e aí eu acho que a única coisa que falo do carioca, que ainda não perdeu, é o história do sotaque. Ah, eu adoro o seu sotaque, eu escuto isso. Ah, o sotaque eu acho que é uma grife ainda do carioca, que não é tão... É o swing do carioca. Não é uma coisa tão manchada, né? Mas enfim. E aí fizeram esse show de abertura? Sim, abrimos a Blitz, fizemos mais 2 shows assim, importantes, inclusive o show que é daquela foto que vocês colocaram, que é a capa do meu livro, é o último show que eu fiz com a Legião. E, cara, foi o melhor show que eu fiz com a Legião. Tá sentado, né? Não, eu tô, na verdade... Tá afinando? Não, eu tava fazendo um movimento assim, né? Entendi. E esse show, pra mim, foi o melhor show da Legião, porque a gente cantou, a gente tinha um arranjo muito bom, tinha músicas inéditas, a gente tocava O Cachorro, que era instrumental, Provençal das Quadras, Dois Corações, músicas que nunca nenhum legionário ouviu e que algum dia vai ouvir. E tinha Conexão Amazônica, tinha um arranjo muito bom. E eu me lembro que nesse dia bateu. Eu senti uma onda no palco e falei, nossa, que bandaça, caraca. Renato mandando bem, cantando bem, tocando baixo. E o Bonfá, falei, uau. O Renato tocava baixo ainda. Tocava baixo, era um trio, né? Ele cantava e tocava baixo. Sim. Depois que ele sentiu essa necessidade de estar mais próximo do público, que todo banda tem que ter, um cantor, ele tem que estar mais ali, mais mobilidade e tal. Mas ele estava ali, entre aspas, preso no baixo, né? Então foi o último show que eu fiz com a Legião. Infelizmente, logo depois, eu senti necessidade de... E por que você saiu? O que aconteceu? Então, aquilo já estava acontecendo, já não estava... Eles também não estavam se sentindo muito confortáveis, porque a minha estética... Ao mesmo tempo que eu via The Police, The Clash, que eram as bandas punks, né? The Cure, U2, eu ouvia Gilberto Gismonti, entendeu? Eu via Hermeto Pascoal. Eu não tinha essa coisa de não só vou ouvir punk. Eu via outras coisas, Jean-Luc Ponty. Eu colocava o disco do Jean-Luc Ponty, eu pirava, que é um violinista francês. Os guitarristas quebrando tudo, aquilo mexia mais comigo, entendeu? Essa coisa da guitarra mais solista, né? As estruturas musicais eram diferentes, eram mais interessantes. Então eu via naquilo ali uma forma de eu expandir musicalmente. Enquanto a ideia punk era ao contrário. Era fechar, restringir e deixar o verbo ficar na frente. Que foi todo o movimento do rock, pop rock nacional, foi muito em função disso. O verbo na frente e a guitarra atrás. Mas bem atrás, não é bem atrás. Né? Tanto é que baixo e o Renato já vinha falando, pô, Paraná, faz mais barulhinho na guitarra. Ele já estava na frente porque existe uma matéria em Berkeley chamada noise. É aqueles caras que colocam um monte de pedal e ficam fazendo os barulhinhos, né? Tem umas bandas para fazer isso, né? Eu não lembro o nome de umas bandas. Tem umas bandas na época que fazia isso. E eu querendo expandir meu lado guitarrístico, quer dizer, ou eu ia pro barulhinho, ou eu expandia meu lado guitarrístico. Eu acabei optando por isso, entendeu? Entendi. Mas assim, na verdade, existiam aquelas revistinhas de cifra, né? Sim. Que falava que... e aí algumas contavam história e falavam que você tocava demais para aquele circuito. Provavelmente você já leu isso também. Já existe essa lenda que eu tocava demais pros padrões punk. Cara, na verdade, eu tocava o que todo guitarrista tocava. Eu tocava a escala pentatônica nas 5 digitações. Pô, já é muita coisa. Já era muita coisa. Pra quem era o punk, né? Mas eu aprendi sozinho isso. Que não tinha pessoa de guitarra. Como é que aprendeu sozinho? Aprendi sozinho, porque eu tinha tanta gana para estudar, para tocar guitarra, e não tinha professor de guitarra, que eu peguei aquela estrutura da pentatônica e falei, mas peraí. Combina, porque é coisa de combina. Ela tá aqui, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. Não fechei a ideia de 5 digitações, mas eu explorava... Até o final, do braço.
Já a galera já ficava, daí os punks já falavam, isso aí não pode, isso aí não pode. Imagina. Daí eu falei, como não pode, cara? Entendeu? E aí saiu da banda, e aí o que fez? Saí da banda e fui morar em São Paulo. Meu pai me manda um jornal. Foi morar em São Paulo, então? Fui morar em Tatuí. Morei em Tatuí 1 ano e meio. Então tem São Paulo também aí. Ah, é? Olha que... Falou só Curitiba, Rio e Brasília? São Paulo, que tem essa coisa de querer conhecer o mundo, Eu não conheço Tatuí. Tatuí é próximo da capital? Fica a 200 quilômetros, eu acho, assim. E eu me lembro que meu pai me manda um jornal de Brasília, meu pai me mandou um jornal com a capa assim, Legião Urbana, Correio Brasiliense, Legião Urbana. Ele falou, aí meu filho, a banda que você tocava, eu falei, nossa. Naquele momento, ou eu me tornava um puta músico, desculpa o palavrão, eu não falo, mas assim, eu utilizo desses adjetivos de impacto às vezes. Ou eu virava um super músico, ou eu desistia. Falei, agora eu vou ter que fazer valer. E já tinha essa vontade mesmo, né? Então eu saí da banda e vi que a Legião, eu falei, não, eu vou ter que construir a minha carreira também como guitarrista. E fiz universidade, voltei para Brasília. E aí você fez a Universidade de Música? Fiz Universidade de Música na UNB. Cara, que legal. A UNB é bem legal. E aí, fez a faculdade? Fiz a faculdade, me formei, casei. Mas continuando sendo músico? Continuando sempre. Você formou, sempre músico. Daí comecei a trabalhar com os músicos de Brasília, trabalhei em evento. Isso é que ano, mais ou menos? Isso já, eu me formei em 90. Então, em 90 já tinha muita sertaneja ainda, né? Olha, eu peguei o sertanejo também, peguei uma época do sertanejo bom lá. Cheguei a fazer turnê, pagava-se muito bem. Sim. Eu casado com criança, com filhinha, né? Interior de Paraná você viu os caras de ônibus também. Lógico. A gente nem conhece os caras, mas hoje é tudo segmentado, né? Eu me tornei naquele momento um cara que trabalhava, assim, também como, vamos dizer, eu deixei de ser protagonista e passei a trabalhar como músico, acompanhando cantores, entendeu? E não sofreu? Não, porque eu precisava eu precisava cair na estrada. Porque assim, a gente às vezes tem que levar, a gente é uma pessoa, a gente é parte de uma engrenagem. E a gente às vezes leva determinadas coisas para algum lugar. E às vezes ser o protagonista, às vezes, não é para todo mundo. Não. E se você entende a situação, para mim tanto... E eu queria muito ser coadjuvante. Porque eu queria entender a engrenagem. A parada do coletivo, você ajuda para o coletivo. Eu tive a oportunidade de acompanhar Belchior. Olha que legal. Eu toquei com a Baby do Brasil, toquei com o Tunai muitos anos. A Baby do Brasil é Baby muito do boa, Brasil, cara. Super cantora. Mas é interessante que eu, uma vez sendo coadjuvante, vamos dizer assim, tem o cantor aqui, que tem os sucessos, tem o público que fica na frente e tem o músico que acompanha aqui. E aqui tem um backstage. Sim. Então você aqui não tem tanta responsabilidade como cantor, mas você vê tudo o que está acontecendo aqui em volta. E eu precisava ter uma ideia dessa questão do showbiz. Foi muito importante para mim isso. Dizem que quem não joga, observa tudo, né? Assim, não é que você estava jogando, mas você observa tudo que está acontecendo, você estava em outra posição. E sem a responsabilidade de estar ali diante do público, né? E me diz um negócio, como é que surgiu depois disso aqui? Quem é o primeiro CD aqui? Esse o Last Blues é o primeiro disco que o Renato ficou em 96 ficou de cantar uma música. E esse aqui depois? Esse é de 2015, que eu lancei aqui em Curitiba. Esse aqui é só instrumental? Os dois são instrumentais. Tá, e onde é que o Renato Russo ia cantar essa aqui? Ia cantar o Last Blues, E eu fiz, quando o meu produtor falou, Cadu, vamos gravar o teu primeiro disco. Daí eu falei, beleza. Ele falou, liga pro Renato. Eu liguei pro Renato e isso foi em 95. Falei, Renato, vamos cantar uma faixa do meu disco? Ele, vamos, só que tem que ser logo. E eu não entendia que ele tem que ser logo. E logo em 96 ele veio a falecer, né? Entendi. Então tem essa passagem meio triste assim. Cadu, a gente tá com o tempo tudo estourado aqui. O Bruno tá assim, ó, fazendo pra mim. Maravilha, tem muita história. Eu vou sentar com você, a gente vai fazer um outro evento para que a gente possa conversar. Nem que eu vá na tua casa, você vai na minha, pra gente fazer isso. Fico muito feliz, obrigado por ter participado. Peço desculpa, porque ficou um tempo muito curto, a gente estava programando tipo 1 hora.
e aí corta as nossas coisas, mas fica tranquilo. A gente vai fazer de novo. Tá bom. O que eu vou pedir? Que as pessoas sigam. Fala aqui como é que as pessoas podem encontrar vocês, para encontrar nas redes sociais. Tá. Eu tô lá, Cadu Lambach. Depois eu passo para você, então, né? No Facebook tá lá, Cadu Lambach, no Instagram também. E eu vou passar para você também o meu canal no YouTube de um disco que eu acabei de gravar de blues instrumental. Tá. Mas também se você colocar Cadu Lambach, você consegue achar. Sim. Tá, agora essa última coisa, mas como é que o Eduardo Paraná passou para Cadu Lambach? Porque em Brasília eu sempre fui Paraná. Se eu chegar em Brasília agora, os caras falam, pô, Paraná, né? Mas é que eu ia lançar meu primeiro disco, o Last Blues, em 97, meu nome artístico não podia ser Paraná. Paraná é o estado que eu nasci, que eu tenho o maior carinho, né? Daí Cadu veio. Daí eu fui fazer numerologia, meu amigo. Daí foi lá, deu Cadu Lambach. Mas Lambach tá dentro do teu nome, né? É meu sobrenome, é o Cadu que não tava. E daí eu lancei esse nome Cadu Lambach, o pessoal em Brasília ficou pé da vida. Falei, pô, Paraná, que Cadu? Cadu é nome de surfista, não tem nada a ver com Brasília. E o disco estourou em Brasília. Disco instrumental. Foi o 5º disco mais vendido em Brasília e tocava nas rádios, cara. Tem o Clube do Choro também, né? Tem o Clube do Choro, inclusive eu vou me apresentar lá. Que legal. Dia 12 de novembro eu tô lá. Entendi. Isso aí. Cadu, muito obrigado. A gente só vai finalizar algumas coisas aqui. Tá bom. Mas desde já, obrigado. Peço desculpa pelo tempo muito curto que a gente tinha planejado, mas que a aldeia cortou a gente. Tá bom? Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado, Prazer Davi. imenso por você ter participado. Obrigado, irmão. Tchau. Valeu. Até a próxima. Valeu. Se inscreva no canal e siga o Cadu também, siga a gente. Enfim, é isso.